Hi guys, welcome to another class. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui para mais uma aula. Eu espero que vocês estejam acompanhando, que não tenham perdido as aulas anteriores. E vamos que vamos, gente. Vamos, que esse é um curso e eu creio que vai chegar um momento que vocês já vão estar assim, ó, fluindo no inglês. Mas por enquanto a gente precisa focar para aprender, ok? Então vamos orar pra gente começar a nossa aula sem enrolação. Então vamos lá. Pai, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo de aprendizado, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem despertado em nós essa vontade. Nós entregamos tudo nas suas mãos, Pai. Eu entrego cada aluno, Pai, te entrego a minha vida. Senhor, que nós sejamos usados por Ti no inglês, Senhor, que o nosso coração venha queimar, Deus, e que a gente possa, Senhor, aprender de forma muito mais rápida, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga para nós, Senhor, a aceleração, Senhor, desse idioma. Que os nossos lábios, Senhor, nossa língua, Senhor, ela possa ser destravada e que a gente possa, Senhor, fluir nesse idioma que o Senhor tem nos chamado para falar. Eu te entrego essa aula, Senhor, que a nossa memória, Deus, venha ser uma memória boa, Pai, para que nós possamos guardar, para que nós possamos de verdade aprender. Eu te entrego tudo e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá. Vamos começar, gente. Deixa eu mudar aqui a cena. Ok. Só vou colocar um mouse aqui, que eu ia fazer sem o mouse. Só que não está bom para passar sem o mouse. Então, um minutinho, galerinha. Se ele tivesse ligado, né? Aí, ok. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar os livros bíblicos em inglês, né? Lembra que eu falei pra vocês, acho que foi na aula passada, que eles eram importantes e que eu ia trazer pra vocês. E também algumas palavrinhas que nos ajudam a fazer perguntas, são palavras muito importantes, então hoje vocês vão aprendê-las. Como eu sempre falo, o aprendizado ele é uma escada, né? Então, para que a gente vá para o próximo degrau, a gente precisa estar muito bem, né? Firmado no anterior. Então, vamos lá. Do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na última aula? A gente começou ouvindo esse texto de Jó, do 1 ao 3. Que nós não vamos ouvir hoje, obviamente, né? Porque aqui é só uma revisão. A gente viu também, né, a tradução, o que significava, para entender e fazer associação. E aí nós começamos a estudar os números. Então foi muito legal, eu falei para vocês da importância desses primeiros aqui estarem assim bem consolidados. Espero que vocês tenham feito a revisão, tá, gente? Então não se esqueçam de no dia seguinte dar uma olhadinha. Se for possível, 7 dias dá uma olhadinha, 15 e 30, porque aí sim você vai, ó, sugar bastante do conhecimento. Porém, mesmo que você não tenha feito, né? Vamos olhar agora. Então, a gente falou um pouquinho da importância da gente aprender esses primeiros números. Gente, tô olhando pra ali porque minha tela tá ali, tá? Mas aqui também tem uma tela. Então, é assim mesmo. Então, vamos lá. Aí, o primeiro é one. Could you repeat, please? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Espero que vocês tenham repetido. E lembra que eu falei pra vocês sobre a parte da escrita, né? Que ela não é o nosso foco na aula, então não vou falar tempo na tela pra você escrever e tudo, porque o nosso foco aqui é que você aprenda a falar. Mas também é importante porque você sabe escrever, então tem um caderninho aí. E os números, gente, você vai aprender fazendo mesmo, escrevendo. Então, vamos continuar. Aí eu falei pra vocês que do 13 ao 19, eles têm essa terminação aqui, ó. Peraí. Do teen. Por que teen? Então lá, os teenagers, né? Teenagers, eles são os adolescentes. Eles são, então, a galera ali dos 13 aos 19 anos. E lembrando, gente, que a maioria dos países, né, a maioridade é 21. Então, a galerinha do 19 aí ainda não é considerado um adulto, tá? Na maioria deles, não todos. Então, aqui, vamos lá. Então, o que acontece? Do 13 ao 19, eles seguem, né, os números, tirando o 13, tá? Mas do 14 ao 19, eles seguem os nossos números bases lá, que a gente falou anteriormente, do 1 ao 10, tá? E eles colocam essa terminação aqui, ó, o
Então, olha só, o 13 vai ser 13. 14, 14. 15, 15. 16, 17, 18, 19, ok? E aí eu falei com vocês que quando a gente vem pro 20 em diante, a gente tem essa terminação aqui do TY. E aí eu falei pra vocês também da diferença de pronúncia, né, do americano, por exemplo, aqui, ó. O americano, ele vai falar 20, ok? Já o britânico, ele vai falar 20, ok? Então tem essa diferença aí. Mas o que importa é vocês aprenderem que é a base, então, ó, 20, aí vem todos os números que a gente já aprendeu, nossa base lá atrás. Então, 21, 22, 23, 4, 5 e assim por diante, ok? Não estou, gente, focando muito nisso, porque vocês já viram a aula anterior, né? Só pra lembrar. Aí, lembrando também que o 100, ele tem duas formas de ser chamado, então é 100 ou 100, ok? E aí a gente viu, né, que, por exemplo, 101, 102, então 101, 102 e assim vai. Aí a gente veio também aprender os nossos números ordinais, que são os que causam maiores dúvidas. Então eu iniciei com vocês explicando que os ordinais é quando você fala de ordem mesmo, então primeiro, segundo, terceiro, quarto. E os cardinais são os que a gente aprendeu anteriormente, que é 1, 2, 3, 4, 5, que eles falam de expressa quantidade. E aí a gente entrou, né, nos nossos números ordinais. Eu disse para vocês que os mais importantes eram esses três primeiros. Então, could you repeat, please? First, first, second, second, third, third, ok? Então, esses são os mais importantes. Então, é o primeiro, o segundo e o terceiro, porque é o que a gente acaba falando muito no dia a dia. Eu até mostrei para vocês um exemplo aqui, ó, de uma expressão que eles usam muito, que é first of all, que é primeiro de tudo. Então, first of all. Então, first of all, let's read the Bible, né? Primeiro de tudo, vamos ler a Bíblia. Aí, vamos lá. Ok? Eu disse pra vocês que eles têm dois tipos de pronúncia. Tem aquela que é assim, ó, como se fosse um assopro que não foi. E também tem o que é como se fosse um ferrinho na água ali, ó. Ok? Aí, a gente viu, por exemplo, o fourth, tá vendo? Como se fosse esse assoprinho, fourth, que a gente não deu. E aí já tem, por exemplo, ó, ninth, tá vendo? Já com outro som. Não vou ficar nesses aqui, gente, pra gente, né, dar seguimento à nossa aula de hoje. Mas na aula passada tá tudo por lá. Escutem. E se vocês não quiserem entrar na aula para escutar, peguem esses números aqui e coloquem lá naquele site que eu passei para vocês, em uma das nossas aulas extras. Se eu não me engano, foi na anterior. Mas você vai encontrar aí no canal. Então é só você procurar aí o título. Acho que vai estar ouça o inglês com vários sotaques, algo assim. E aí você vai ter esse site. Nesse site você consegue colocar esses números lá e ouvir. Aí você coloca também no inglês britânico, inglês canadense, australiano, americano, norte-americano, né, no caso. Então você pode, né, ir aí se divertindo e aprendendo. E o que é legal também que eu falei com vocês é que quando eles falam, por exemplo, o 32º aqui, ó, 32, eles usam a primeira parte dos nossos números cardinais, ok? Então aqui, ó, 30. E aí só o segundo número, ou o último, né, no caso aqui, ó, que já tem, né, vários números, eles usam o número no ordinal. Então, ó, 32nd. Now... Sorry, gente, minha voz falou do nada. Mas, now, let's get to today's topic, ok? Nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos ouvir os livros do Antigo Testamento, ok? Então, assim, você indo aí pregar em outra nação, você precisa saber que os nomes são diferentes. Alguns são muito parecidos, mas outros são bem diferentes. Então não chegue lá, por exemplo, pedindo para a pessoa abrir em 1 Reis, que ela não vai saber o que é Reis, tá? Então vamos ouvir juntos e depois a gente vai repetindo. Just a second, please, que eu vou abrir aqui. Primeiro, tá?
Eu vou soltar pra gente ouvir até Juízes, ok? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Então vamos lá, galera. Vamos agora repetir. Genesis, 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 ok? Exodus, 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 Leviticus, 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 ok? Lembrando que esse Rzinho assim no som do T é porque eu tô ouvindo o inglês norte-americano, ok? Mas ele pode variar no britânico, que eles falam geralmente o som do T. No norte-americano eles falam mais esse T às vezes com o som do R. Numbers, Numbers é fácil, né? Deuteronomy, Ó, esse aqui é mais difícil, ó. Deuteronomy, ok? Joshua, Joshua, Judges, Judges, ok? Now, vamos para os próximos. Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Ok, então vamos lá. Vamos agora repetir, tá? Ruth, Ruth, ó, a soprinha. Ruth, ok? 1 Samuel, First, ó o nosso número que a gente aprendeu na aula passada. 1 Samuel, ok? 2 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, ó, 1 Kings, 2 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, ó, Chronicles. Could you repeat, please? Chronicles. Então, 1 Chronicles. 2 Chronicles, 2 Chronicles, ok? Então, vamos para o próximo. Vamos repetindo aí, gente. Vamos treinando. Não se preocupem com relação a esse áudio, porque eu vou deixar na aula extra dessa semana, vai ser o áudio de todos esses nossos livros bíblicos. Então, você vai poder ficar ouvindo depois, sem que seja algo pausado, como na aula, ok? Vamos para a próxima parte. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, OU Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Então vamos lá. Primeiro é Ezra, ok? Nehemiah, ok? Assim, ó, Nehemiah. Esther, facinho também. Job, também muito fácil. Psalm, Ó, aqui é importante, porque ele começa com esse P, mas esse P, ele não tem o som. Então, vai ser Psalm, ok? Proverbs, Também é fácil. Proverbs, ok? Ecclesiastes, Esse é quase igual, então é Ecclesiastes, ok? Quase igual esse. Vamos continuar. Song of Solomon, OU Song of Songs. Então, agora vamos repetir. Song of Solomon or Song of Songs, ok? Por que eu coloquei essas duas formas? Porque dependendo da versão bíblica em inglês que você tiver, vai estar com uma dessas formas, ok? Então, again, de novo. Song of Solomon, ok? Or Song of Songs. Isaiah, Então, olha só, o início tem um som de I. Por quê? Lembra lá do nosso alfabeto? I. Eu não sei se eu trouxe o alfabeto para você já. Senão ainda trarei. Mas o I, que é o nosso I, tem um som de I. Então, Isaiah.
Jeremiah, Jeremiah. Jeremiah. Ok? Agora, ó. Lamentations, Lamentations. Lamentations. Ezekiel, Aqui, ó, o Ezekiel. Ele tem um som do I ali no nosso segundo E. Então, Ezekiel. Daniel, Daniel. Vamos continuar. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Então, vamos lá. Agora repetindo. Hosea, Ó, Hosea, como se fosse com R, tá? Esse H tem um somzinho de R aí nesse caso. Hosea, Hosea. Joel, Joel, Joel. Amos, 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 ok? Amos. Obadiah, Vamos lá. Obadiah, Obadiah. Jonah, Jonah, Micah, Micah, Nahum, Nahum. Vamos lá, galera. De novo o somzinho do R aí no H, ó. Nahum, Nahum, ok? Vamos continuar. Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Vamos lá. Acho que esses são os mais diferentes. Habakkuk, Ó, Habakkuk. Com o somzinho do R também. Habakkuk. Habakkuk, ok? Zephaniah, Zephaniah. Could you repeat, please? Zephaniah. Haggai, Haggai. Haggai. Esse é bem diferente, né, gente? Zechariah, Zechariah. Zechariah. Malachi, E Malachi. Também é diferente. Now, New Testament, ok? Ah, o Antigo Testamento era Old Testament, ok? Vamos lá para o nosso Novo Testamento agora. Vamos ouvir. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ok, vamos repetir agora. Matthew, Ó, primeiro, Matthew. Ó, a língua aqui no dente novo, ó. O TH, Matthew. Matthew, ok? Mark, Mark. Mark também é fácil, gente. Mark. Luke, Luke. John, John. Acts, Acts. Acts, ok? Romans, Vamos lá. Romans. 1 Corinthians, 1 Corinthians. 2 Corinthians, 2 Corinthians, ok? Vamos pro próximo. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Vamos repetir agora. Galatians, Galatians. Vamos lá. Galatians. Repitam aí, gente. Deixa eu repetir, não. Ephesians, Ephesians. Ephesians, ok? Philippians, Philippians. Colossians, Colossians. 1 Thessalonians, 1 Thessalonians. 2 Thessalonians, 2 Thessalonians. 1 Timothy, 1 Timothy. Timothy, ok? 2 Timothy, 2 Timothy. Ó, o último ok? Gente, é importante vocês irem repetindo, porque isso já vai acostumando, né?
o seu cérebro a falar dessa forma, os seus lábios, sua língua já destrava. Então, repitam, ok? Deixa eu voltar aqui. Aí. Vamos lá. Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter. Ok, vamos repetir agora. Titus, Vamos lá. Titus, Titus, ok? Philemon, Philemon, Philemon. Hebrews, Hebrews, vamos lá. Hebrews. James, James. Olha, esse é muito diferente, né, gente? Tiago, James. 1 Peter, 1 Peter, esse é igualzinho. Praticamente. 2 Peter, 2 Peter. Vamos lá, galera, falando. 1 John, 1 John. John também é fácil. 2 John, 2 John. 3 John. 3 John, Jude, Jude. Revelation. E Revelation. Então, gente, repetimos todos os livros bíblicos. Então, eu espero que depois vocês escutem aí o nosso extra, né? Que vai estar só o áudio, sem minha voz, sem pausar, só o áudio. Escutem várias vezes, que vocês vão precisar disso. Acreditem na sua teacher, vocês vão precisar. Today, hoje, nós vamos estudar com uma música que eu amo, que se chama Oceans, ok? Da Hillsong United. Então, Oceans, a gente vai estudar com ela. A primeira parte dela, eu não sei se eu vou conseguir colocar o áudio da música aqui, ok? Se eu conseguir, tudo certo. Se não, nada certo. Mas é porque, gente, senão o YouTube pode me bloquear e aí eu não consigo. Eu vou tentar colocar com um cover. Eu acho que com um cover, de repente, ele não vai me bloquear. Vamos ver. Porque se eu colocar o original, ele vai bloquear meu vídeo. E aí vocês não vão conseguir assistir a aula, infelizmente. E olha que nem monetização eu tenho, tá, gente? Meu canal é muito pequeno, então assim... Mas ainda assim o direito autoral pega pesado. Então vamos ver. Parte da música. Então primeiro vamos entendê-la, tá? Pra gente fazer associação direta e saber o que tá sendo dito. Então a primeira é... You call me out upon the waters. Então vamos lá. You call me... out. A gente fala o call me out junto, tá? Mas é só pra vocês pegarem a pronúncia. Então, you call me out upon the waters. Upon the waters. Waters, ok? Water é água, então waters, plural. Então, vamos lá. Você me chama sobre as águas. Next. The great unknown. Então, the great unknown. Então, o grande desconhecido. Where feet may fail. Então, vamos lá. Where feet may fail. Então, onde os pés podem falhar. And there I find you. Ok? Vamos lá. And there I find you. In the mystery. Então, and there. Então, e lá. I find you. Eu encontro você. Ou eu o encontro. Eu te encontro, ok? In the mystery. No mistério. In oceans deep. Em oceanos profundos, tá? Plural. My faith will stand. Então, minha fé permanecerá. Ai, eu amo esse logo. Então, de cara, aqui a gente vê várias coisinhas. A gente vê coisa que a gente já aprendeu, como esse you aqui, ó. A gente já aprendeu. You, que é você. A gente aprendeu... uma coisa que eu quero falar com vocês. Esse the aqui... Ele é o artigo deles, tá, gente? Eu não sei se eu já expliquei isso, mas é o, a, os, as. Então, quando você vê o the, ele é tanto o quanto a, os, as, ok? Depende da frase. De novo, ó. The great, né? O grande. Deixa eu ver mais o que eu quero mostrar pra vocês aqui. É isso. E aí, o que a gente vê de cara aqui, ó? Where. Where é onde, tá? Então, hoje a gente vai falar de algumas palavrinhas que elas nos ajudam a fazer perguntas, ok? Algumas são usadas também, sem ser na interrogativa, também na afirmativa, porém, elas são muito usadas para perguntas. Então, vamos lá. A primeira dela é
What? Could you repeat, please? What? What? What quer dizer o que e qual. A gente também tem o when. When. When é quando. A gente tem também o where. Vai lá, galera, repita. Where. Where é onde. Why. Why é o porquê. Temos o which, que é qual. A gente tem tanto who quanto whom, que significa quem, tá? Mas vocês vão aprender quando usar um, quando usar o outro. Temos o whose, que é de quem. E o how. How é como. O how vocês já viram no how are you? Como você vai, né? Como vai você? Então, vamos lá. A primeira delas é what, ok? Que é uma das mais utilizadas também. Eu acho que ele pode ser o mais usado de todos. E ele tem o significado de o que, ou só que e qual. Então, aqui um exemplo é what is this? O que é isso, ok? O what a gente também pode usar em frases afirmativas e negativas, tá, gente? Então, não só em perguntas. Então, por exemplo, aqui a gente vê he told me what is happening. Então, ele me disse o que está acontecendo. Então, ele tem o mesmo significado, tá, gente? Continua sendo o que, mesmo nas afirmativas e negativas. Então, ó, he told me what is happening. Então, ele me disse o que está acontecendo. E aqui, what is this? Que é o que é isso. A segunda é o when. When é, eu já disse pra vocês, né, o quando. E ele tem esse significado de quando para frases interrogativas, tá? Agora, se você usar em afirmativas, ele pode ter tanto quando quanto em que vocês vão ver já, tá? Mas interrogativo é só quando. Então, vamos lá. When did you accept Jesus? Quando você aceitou a Jesus? Então, aqui, ó. When. When did you accept Jesus? Quando você aceitou Jesus? When. Agora, em frases afirmativas, ele também pode ser quando ou em que. Então, olha só. When he saw me, he waved. Então, quando ele me viu, ele acenou. Nós temos também o where. Where também é muito usado, gente. Muito, muito usado. Que significa onde. Então, olha só. Where are they going? Onde eles estão indo? Where are they going? Onde eles estão indo? Gente, às vezes eu repito mais de uma vez para vocês irem repetindo comigo e para ficar mais fácil também de vocês ouvirem, tá? Agora, em frases afirmativas, além de significar onde, ele também pode ser em que, tá? Mas na interrogativa ele significa apenas o onde. Então, vamos lá, ó. I know where the baptism will be. Então, eu sei onde será o batismo. I know where the baptism will be. Gente, tá muito pequenininho aqui pra mim, então eu vou olhar na outra tela aqui, porque aqui eu não tô conseguindo ler, tá? Opa! Aí, vai melhorar pra vocês. Já nas frases afirmativas, ele pode significar também o em que. Então, ó, I know where. Eu sei onde the baptism will be. Onde será o batismo, ok? Ó, I got to a point where my life. Então, eu cheguei em um ponto onde a minha vida only has meaning with Jesus. Só tem sentido com Jesus. Deixa eu voltar aqui pro nosso tamanho normal de slide, acho que é um pouquinho mais. Não, é aqui mesmo. Então, vamos continuar. Nós também temos o why. O why, ele significa por quê. Mas, gente, ele só significa por quê em perguntas, tá bom? Quando você for responder o porquê de resposta, a gente usa o because, ok? Repita aí em casa. Why, né, que é o porquê para pergunta, e because, que é o porquê para resposta. Então vamos lá, olha primeiro, ó. Why are you so sad? Por que você está tão triste? Então aqui eu tô perguntando, então eu usei why. Agora olha aqui, ó. Because I feel alone. Então porque eu me sinto sozinho ou sozinha. Então aqui embaixo, como era uma resposta, eu usei o because. Ó, isso aí já, a pessoa já começa falando isso aí, você já dá aquela pregada. Nós temos também o which. O which, ele significa qual em frases interrogativas, tá? Agora sim, se o which
e o what. Significa a mesma coisa. Então, quando que a gente vai usar um e quando que a gente vai usar o outro? O with, a gente vai usar ele quando a gente tiver opções limitadas de escolha, tá, gente? Por exemplo, se eu te pergunto, qual é a sua cor favorita? Você tem muitas opções, né? Então, se eu te perguntar qual cor você gosta mais, vermelho ou azul, você só tem duas opções. Então, nesse caso, eu uso o with. Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Which is the hottest month in the year, ok? Então, qual é o mês mais quente do ano? Então, você tem 12 opções. Então, quando eu te dou uma opção limitada, eu uso o which, ok? Agora, quando for algo que você pode responder algo, assim, infinitas respostas, eu uso o what, que vocês já aprenderam antes. Em algumas frases afirmativas e negativas, ele também pode significar qual ou o que, tá? Ou somente o que também. Então, vamos lá. Choose any card. It doesn't matter which. Então, escolha qualquer carta, não importa qual. O card aqui, gente, ele é cartão também, tá? Então, se for cartão, card. Carta tem mais o sentido de letter, ok? Carta de escrita. Aí a gente também tem o who e o whom. Da mesma forma, os dois eles têm o significado de quem. Então a gente fica perguntando quando que a gente vai usar um, quando que a gente vai usar o outro. O who, a gente para perguntar quem quando a resposta for um sujeito. Então quem causa a ação. Por exemplo, a gente sempre vai descobrir, né, pela resposta. Então, se eu perguntar pra você assim, quem é ele? E você vai me responder, ele é meu pai? Então, a palavrinha ele aqui, ela tem um papel de sujeito na resposta. Então, assim, tanto que ela veio, né, no início da frase. Nesse caso, eu vou usar o who. Who is he? Quem é ele? Ok? Agora, vamos ver o whom. Agora, quando a pessoa não for o sujeito da resposta, por exemplo, se eu pergunto assim, quem você vai convidar? A resposta seria, eu vou convidar o fulano. Então, eu que sou quem faço a ação. Então, aqui no caso, o sujeito sou eu. O fulano não é o sujeito da frase. Então, nesse caso, a pergunta vai ser, whom are you going to invite? Ok? Então, quem você vai convidar? Lembrando que, gente, Carol, preciso ficar pensando quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro. Não, com o tempo vai ser tão natural que cara, você vai só fluir, ok? Nós temos o how, que vocês já viram e também, eu acho que também é um dos mais usados no dia a dia junto com what. Então, a tradução dele é o como, ok? E ele também pode vir acompanhado de algumas outras palavrinhas, e aí quando ele vem acompanhado dessas palavrinhas, ele pode ter a tradução de quanto. Então vamos ver aqui, ó. Aqui tá um pouquinho pequeno, peraí. Melhorou. Então vamos lá, ó. How are you? Como você vai, tá? How did you do that? Então, como você fez isso? How are we going to do that? Como a gente vai fazer isso? How about studying English? Que tal estudar inglês? Ok? Aqui ele já assumiu o sentido de que tal? How about? Ok? Que tal estudar inglês? How about writing a letter? Então, que tal escrever uma carta? Tá vendo que ele assumiu um outro significado junto com about? Ó, how about talking to her first? Então, que tal conversar com ela primeiro? I can go on Friday. Então, eu não posso ir na sexta. How about Saturday? Que tal sábado? Então, aqui você vê já, né, que ele assumiu já um outro significado. Quando ele junta com how about, quando ele junta com about, ele vira o que tal. Então, a gente também pode ver ele junto com algum adjetivo, tá? Em sentenças exclamativas. Então, ó. How awful, how bad, how beautiful, how wonderful. E aí ele tem traduzido de que, né? Que horrível, né? Que péssimo, que bonito, que maravilhoso. Então, esse tipo de frase, você tá conversando com alguém, a pessoa te conta uma notícia. Aí é ruim, você fala how bad, tipo, quão péssimo é isso, quão ruim é isso. Ou então algo muito bom, você fala how beautiful is that, quão bonito é isso.
E ela também pode vir com o significado de quantos. E aí ela vai estar vindo com essas palavrinhas aqui, ó. How old? Então, o how old, ele pergunta de quantos anos. Então, se a pessoa virar pra você e falar, how old are you? Quantos anos você tem? Aí você vai responder lá nos números que vocês já aprenderam. Então, por exemplo, eu vou falar, I'm 26. Então, eu tenho 26. Então, olha só, o exemplo, how old is she? Quantos anos ela tem? Não, aqui é he, tá? Gente, sorry, aqui tá pequeno. How old is he? Quantos anos ele tem? Se fosse she, ia ser ela, tá? How many é quantos ou quantas. Depois vocês vão aprender quando usar o how many e quando usar o how much, ok? Mas vamos lá. How many cats do you have? Quantos gatos você tem? How much money do you need? Quanto de dinheiro você precisa? How long? How long já é o sentido de quanto tempo. Então, how long will it take? Então, quanto tempo isso vai durar? How far é quão longe. Então, how far is the hotel from hospital? Então, quão longe está o hotel do hospital? Então, assim, se você vê o how acompanhado dessas palavrinhas aqui, você já sabe que ela vai ter o sentido de quantos, ok? O legal aqui de vocabulário, a gente tem alguns legais, né? To call. Could you repeat, please? To call. Call é ligar, tá? Então, to call é o verbo ligar no infinitivo. Waters, eu já falei pra vocês, né? Que é águas. Great. Great é excelente. Então, quando alguém perguntar pra você, how are you? Oh, great, I'm great. Então, estou excelente. Porém, nesse sentido aqui, nesse texto, ele assumiu de grande, tá? Mas é porque a gente acaba traduzindo o louvor pro português para entender. Mas se você falar, o excelente também, traduz muito bem Deus, tá? E faith, que é fé. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi bem... Deixa eu ver quanto tempo mais ou menos. Ela foi um tempo razoável de aula, não foi tão curtinha assim quanto eu imaginei que ela seria. Mas ela é muito importante. Então, essas palavrinhas aí, depois você dá uma olhada no nosso material que vai estar lá no grupo do Telegram. Então, nesse material você vai ver elas, as traduções, os exemplos, porque a partir de agora vocês vão ver muito mesmo, tá bom? E entre no nosso grupo do Telegram, se você chegou aqui nesse curso pelo YouTube, lá no grupo do Telegram eu sempre jogo os materiais, eu tiro dúvidas, então se você tiver alguma dúvida também, tira por lá. Caso você, queira já tirar por aqui, também tira por aqui que eu vou estar respondendo, é porque lá eu vejo em tempo real, sabe? Porque pra eu olhar aqui no YouTube é pelo meu computador e lá eu vejo no meu celular, então é mais fácil, por isso que eu tiro mais dúvida lá. A melhor forma de nunca esquecer esse conteúdo é fazendo a repetição espaçada. Então, amanhã faz uma revisãozinha só no material, gente. Não precisa ser na aula, tá? Você entra no material e dá uma olhadinha no que você aprendeu, que isso já vai fixando. Se for possível fazer 7 dias, 15 dias e 30 aí, então você vai ficar excelente, ok? Lembrando que os nossos dias de aula são as segundas e as quartas, às 12:30, tá? No YouTube. E sábado tem conteúdo extra, tá? Lembrando, gente, que infelizmente essa aula que era pra ter saído na quarta passada não saiu, então me desculpem, mas eu avisei a galera do Telegram, né, que não teria saído, porque meu marido operou, a gente teve alguns contratempos de vida, né, mesmo assim, no pós-operatório e tudo, eu não consegui editar as aulas. Então, se você tá vendo essa aula agora e você viu, né, que quarta passada a gente não teve aula, foi simplesmente por esse imprevisto, tá, gente? Porque eu não consegui editar, porém, sempre vai ter aula segundas e às quartas. E quando acontecer alguma coisa, eu vou avisar vocês lá no Telegram. Então, estejam no Telegram. Deixa eu voltar aqui, então. Thank you for today, ok, guys? Obrigada por hoje. É um prazer dar aula pra vocês. Estou muito feliz de fazer parte, né, do que Deus tem pra tua vida. Não deixe de estudar. Então, assim, persista, você consegue. No começo parece difícil, mas depois vocês vão ver que é muito fácil, é molezinha e é muito mais fácil que o português. E você vai conseguir, tá, gente? Então, assim, um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau!